Então, boa tarde para todos nós, inclusive para mim, para vocês, para que a gente tenha saído de casa e daqui voltemos com proveito, com ânimo recobrado, com certeza de que o dia de ontem já passou, o de hoje estamos vivendo e o de amanhã é de nossa responsabilidade. Então a gente agora pede para todos, se tem por acaso o celular não está no silencioso, a gente sempre esquece, né? Então, para deixar tudo direitinho, né? E que a gente possa ter um encontro fraterno, alegre, motivador. Nós vamos fechar os nossos olhos, pedindo que o alto, que os benfeitores dessa casa, imaginemos agora cada um que está sentado aqui recebendo um abraço da espiritualidade. Esse abraço vai nos fortalecer para recobrar o ânimo, a coragem para o enfrentamento dos nossos dias. Mas como temos a certeza de que o amanhã pode ser melhor que o ontem, nós pedimos aqui a ajuda do alto, para que a gente possa, com conhecimento, com compreensão, fazer da nossa encarnação um dia grandioso. Então, que cada um que está aqui hoje receba esse abraço de paz, porque a paz é o nosso maior tesouro. Que a luz os abranja o íntimo, que a paz faça morada em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. O nosso tema hoje é reencarnação. Todo esse mês de julho, a gente vai estar falando de reencarnação. Quem está vindo pela primeira vez na casa hoje? Tem alguém? Não. Então todo mundo já... Opa, temos 2 visitantes. Olha só. Se nós viemos hoje aqui, é porque no mínimo simpatizamos com a doutrina espírita. Ela nos chama a atenção, seja pela curiosidade, seja pelo consolo que ela nos traz. Mas é importante nós sabermos, afinal, com o que simpatizamos? Quais são os princípios da doutrina espírita? Se alguém nos pergunta, você é espírita? O que é o espiritismo? A gente precisa, porque se as pessoas nos perguntam, elas querem saber, ou para questionar ou para contrariar. Mas nós espíritas não devemos nunca ter um objetivo de contrariar. Nunca. Cada um tem a sua liberdade de seguir o que o seu coração lhe clama. Mas para nós que estamos decididos a conhecer melhor, a seguir, a usufruir dos ensinamentos da doutrina espírita, nós precisamos conhecer. E se nós conhecermos, nós compreenderemos. E se compreenderemos, apreenderemos. O que é apreender? É aprender para dentro de si. O conhecimento e a certeza. Então, o importante que nós guardemos na doutrina espírita tem alguns princípios que são comuns a outras religiões e outros são basicamente da doutrina espírita. 5 princípios básicos da doutrina espírita. A existência de Deus. Muitas religiões, as religiões dizem isso e creem nisso. A imortalidade da alma. Não é um privilégio só da doutrina espírita sabermos que não morreremos. Não, muitas religiões em cima disso se fundamentam. Mas a comunicabilidade dos mortos
é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós sabemos que podemos nos comunicar com quem deixou o corpo, que não morreu. A pluralidade dos mundos. Temos o nosso mundo aqui físico, mas a nossa casa é a casa espiritual. Os mortos da terra são os vivos do mundo espiritual. Então ninguém morre. E um dos princípios que nós vamos falar muito fortemente hoje é reencarnação. O que é reencarnação? É voltar à carne. E esse talvez seja um dos princípios mais conflitantes de muitas outras religiões. Mas a gente não está aí para brigar com ninguém. A gente está aí para crer, para ter fé e certeza. Então, vocês sabem o que é reencarnação? Muitas pessoas podem não saber. É normal. Como é que se processa a reencarnação? Muito que bem, eu deixo esse corpo físico, vou para o mundo espiritual e depois como é que eu volto para a carne? Como que eu volto para cá? E se há reencarnação e nós acreditamos nisso, como é e quem é que faz todo esse trabalho de voltar espírito para tomar um novo corpo? É isso que nós vamos falar hoje. Como é que se processa? Como é que se faz e quem faz? Isso é importante, é um bom conhecimento. A reencarnação é um assunto complexo. Não é simples falar de reencarnação. E ela é de difícil compreensão e de difícil aceitação também pelas pessoas. É preciso que a gente entenda que nós temos um corpo físico, que é a morada do espírito. Enquanto o espírito está no corpo físico, se chama de alma. Então, alma é o tempo que o corpo físico empresta a sua morada para o espírito habitar, chamado de alma. Então é importante para a gente compreender reencarnação que a gente compreenda e entenda e apreenda que o ser não morre, que a alma, o espírito é um ser imortal, que não morre. Então esse princípio é um princípio básico da doutrina espírita. Quem se diz espírita acredita nisso. Quem é simpatizante está aprendendo sobre isso. Então, reencarnar é voltar do mundo espiritual, que é a outra morada, quando nós deixamos o mundo físico, para a carne. É retornar à carne. Isso é reencarnar. E por que nós devemos reencarnar? Por que nós acreditamos que devemos voltar? Porque temos a necessidade de corrigir, renovar, restaurar e aperfeiçoar. Então é uma nova oportunidade de fazer de novo o que a nossa ignorância, não a nossa perversidade, a nossa ignorância, porque quem é ignorante ignora o conhecimento, mas muitas vezes não ignora por maldade, ignora porque não teve acesso a conhecer. Então nós voltamos para poder fazer tudo isso, fazer melhor hoje o que outras vidas nós não tínhamos conhecimento de fazer. Então aqui está um grande princípio que a doutrina espírita não cria o sentimento de culpa, punição. Quando nós olhamos a nossa vida, mesmo terrena agora, desta vida de hoje, ontem, a semana passada, outros anos, não nos culpemos condenando-nos porque erramos. Porque quando nós tomamos conhecimento, nós faremos diferente. E hoje, quando eu me dou conta de que eu podia ter feito diferente, que não seja uma culpa que nos tire a força. A doutrina espírita não cria culpas, ela cria responsabilidades. Quando eu conheço, eu sou responsável.
Então a gente não bote a cabeça nos remorsos incontroláveis. Ergamos a cabeça e vamos fazer diferente a partir de agora. Porque quando as pessoas, nós falamos muitas vezes, morreu, fica com remorso, vai pro umbral. O que é ir pro umbral? É a consciência que dorme todos os dias conosco, que nos chama a responsabilidade. Então, se nós botarmos o olhar da responsabilidade agora, com vontade de fazer diferente, porque agora eu conheço outro caminho, eu tenho mais força para fazer de novo. E tudo aquilo que eu fiz, vou reparar, vou corrigir, vou renovar e vou restaurar. E vamos começar tudo de novo. Assim é a misericórdia divina. Por isso que é importante entender o que é reencarnar. É fazer de novo o que eu fiz, que precisa de consertos. Pois somente pela aproximação fraternal, viver em comunidade, em família, em sociedade, pelo exercício do perdão recíproco, só é feliz quem perdoa. Se não for perdoado, paciência, tarefa do outro. Mas só é feliz quem perdoa. Quem não exercita o perdão não está completamente feliz. Pela semeadura do amor será possível construir a felicidade humana que se iniciará aqui e perdurará aqui para toda a eternidade. Tudo aquilo que o espírito conquista é felicidade. Felicidade é uma conquista. Não é nada de coisas materiais, é conquista do íntimo. E que tipos de reencarnação tem? Quando as pessoas retornam, quando os espíritos retornam. São tipos de reencarnação provacional ou expiatória, que a maioria de nós está aqui nessa condição. Nós estamos aqui por provas para experimentar novas realidades, nos colocando em exercício daquela dificuldade que eu errei porque eu não sabia. Agora, devagarzinho, tomando conhecimento, eu faço ela diferente. Então é prova. Isto é prova. Se a prova traz algumas dores que a gente causou aos outros, a gente, no experimentar a dor, a gente se coloca no lugar do outro. Por isso que é expiação. Então, expiar é nos colocarmos na prova da dor que eu causei para o outro, para ver que bonito que é quando a gente faz para os outros, a gente não faz mais. Daí a gente aprende. Missionária ou sacrificial? Quando um espírito mais elevado, muitas vezes, tem espíritos elevados que habitam entre nós. Eles vêm no meio da comunidade de espíritos para ser luz, para dar o exemplo, para mostrar caminhos, porque Deus sempre manda os seus missionários. Vocês acham que Deus vai vir aqui como uma pessoinha? Não, Ele manda. Através dos missionários Ele se manifesta. Então os missionários são espíritos que já passaram por lutas expiatórias e provacionais, que já vêm trazer luz, de aprendizado, de exemplo para os outros. E a compulsória? O que é uma expiação? O que é uma reencarnação compulsória? É uma reencarnação para espíritos endurecidos, que não reconheceram seu erro ainda, que não se colocaram na dor do outro e que não têm capacidade de decidir totalmente. Então tem espíritos que voltam ao mundo espiritual, se fecham como se fosse uma ostra nas suas vaidades, nos seus orgulhos, não querem reconhecer, não querem perdoar, e só retornando para a convivência podem aproveitar a experiência da encarnação. Então, tem situações de espíritos
que reencarnam imediatamente após o desencarne. Porque aquele espírito não tem condições de compreender nada de ensinamento do mundo espiritual. Então o tempo de retornar para a carne, se existem infinitas formas de desencarnar, existem infinitas formas de reencarnar. Cada um com o seu tempo, com o seu mérito e com o seu aproveitamento. Então, para as reencarnações compulsórias, há determinações mais estabelecidas que não dá para mudar. E para espíritos mais elevados, eles montam a maneira que eles vão voltar aqui. E o que é montar a maneira de voltar aqui? É o plano reencarnatório. Cada um de nós tem um mentor. A gente, quando vai reencarnar antes já, e nós já vamos ver sobre isso, nós temos um mentor que vai nos auxiliar do início da decisão da reencarnação até o momento do desencarne. Nós temos o nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor. Nós recebemos e montamos no mundo espiritual o plano reencarnatório. Por que nós recebemos? Porque dependendo do nosso grau de elevação, nós participamos mais da elaboração, como se fosse um projeto de engenharia. Menos espíritos mais materializados, mais endurecidos, especialmente os compulsórios, né, que são mandados para a carne, participam menos. Por quê? Porque não tem capacidade. É como se fosse uma criança pequena de 1 ano de idade e dizer para ela, ó, tu decide o que tu vai comer, tu decide a tua roupa, tu decide no que... Não tem capacidade. Então, quanto mais evoluído, mais participa. O futuro do reencarnante, nesse plano reencarnatório, é que tipo de corpo vai ter para voltar para a carne, homem ou mulher? Vai ter defeitos físicos? Não vai? Esse plano reencarnatório traz macro, coisas bases que vão orientar a encarnação. Se será homem, se será mulher, quem são seus pais e familiares, primos, avós, tios, amigos, quais serão as tendências para atividade na Terra, que profissão vai ter, mas não é que vem assim determinado tudo, não, são linhas gerais que vão nortear a vida do espírito aqui na Terra, isso que chama plano reencarnatório. As futuras realizações, com quem vai se casar, quantos filhos vai ter, quanto tempo de vida vai ter, enfim, qual o tipo de reencarnação que vai ter, se é provacional expiatória, se é missionária, se é compulsória, enfim. O plano reencarnatório é como se fosse um projeto de engenharia espiritual, que o espírito toma conhecimento, mesmo os compulsórios. É dado comunicar. Então, quando nós viemos para a carne, nós conhecemos o plano reencarnatório. Porém, o esquecimento faz com que a gente não tenha lembrança. Mas nós assumimos as responsabilidades, sim, do plano reencarnatório. Então, é um livrinho, digamos assim, que tem toda a ordenança maior. Tudo vai ser como está no plano reencarnatório? Nem sempre. Porque eu tenho livre-arbítrio, pode ser que eu me desvie. Lá no mundo espiritual que eu tinha consciência, eu disse que sim, eu ia fazer tudo. Chega aqui na hora, ó, a gente se esquece, né? Daí se leva para o lado material, o orgulho, a vaidade, as coisas vão desviando e aí faz com que a gente retorne ao mundo espiritual muitas vezes, chorando muitas vezes o tempo perdido porque podia ter feito diferente. Quanto mais elevado for o espírito, mais ele vai participar do plano reencarnatório. E olha uma pergunta. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio, que é a compulsória que nós falamos ontem? E essa turma aqui, que vem das regiões mais baixas, tenebrosas, dos umbrais, tem o mesmo auxílio? Sim. Tem o mesmo auxílio.
para a nossa constatação na literatura espírita, grande parte dos encarnados que estão aqui na Terra vêm das regiões baixas. Nós somos espíritos que, na sua grande maioria, retornamos das regiões baixas. Mas, se tem algum espírito evoluído, muito que bem. Mas grande parte somos todo mundo no mesmo plano. Ninguém é melhor que ninguém aqui. E quanto tempo dura esse processo de montar esse plano no mundo espiritual? Muito que bem, desencarnei, vou lá, posso entrar em momentos de perturbação, não estou reconhecendo, mas daqui a pouco lá no mundo espiritual me desperto, vou para uma colônia espiritual. Quanto tempo eu fico lá? Depende. Depende do meu grau de aceitação da nova proposta do que precisa ser feito para retornar. Se eu sou um espírito mais endurecido, se eu fico lá no mundo espiritual estudando, aprendendo, porque quando a gente se dá conta no mundo espiritual dos erros que cometeu e das propostas a fazer melhor, a gente é amparado e é levado para as universidades do mundo espiritual. Lá a gente tem muita chance de estudar medicina, pois eu vou explicar por que a gente estuda. Estudar biologia, psicologia, química. Por quê? Porque quando eu venho para a carne, muitas vezes eu vou passar problemas de saúde, então eu já tenho toda a orientação de como proceder. A gente pode esquecer, mas orientação a gente teve. As dificuldades em família, dificuldade em sociedade, todo o preparo psicológico nos é dado no mundo espiritual para a gente vir melhor. Cada encarnação que a gente vem, a gente está voltando melhor do que foi, sempre. Quanto tempo fica então o espírito em preparo? Como eu disse, depende. Mas na média, depois que ele decidiu reencarnar, depois que o espírito falou, ok, então eu vou reencarnar porque eu preciso viver em fraternidade, preciso consertar, reparar, corrigir, restaurar, ele toma a decisão para voltar à carne. Por volta de 15 a 20 anos. Por volta. Não é uma regra, não é uma lei, porque cada reencarne é de um jeito. Da particularidade, das dificuldades que ele vai enfrentar, mas na média, por volta de 15 a 20 anos. Tem espíritos que decidem reencarnar e logo vêm. Por quê? Porque já estão preparados. Outros ficam 5 anos estudando, já se sentem preparados, vêm para cá. Outros ficam 15, 20, 25 anos estudando, aprendendo e depois vêm para cá. Então, na média, é de 15 a 20 anos, mas não é uma regra, certo? Quando um espírito, e olha, isso eu aprendi para essa palestra, não sabia, tá? Essa parte eu gostei muito aqui. Espíritos que vêm para cá para reencarnar recebem todas as condições psicológicas, espirituais, de amparo, de assistência, de corpo físico, de familiares, enfim, todo o aparato. A pessoa que vem para cá reencarnar e usa perfeitamente todos os recursos de modo certo, correto, veio, vamos dizer, com a bagagem e usou tudo, ele é chamado de completista. Eu confesso a vocês que eu tinha um conceito errado de completista. Eu fui descobrir preparando essa palestra. Olha, depois de 15 anos estudando doutrina espírita, veja como a gente tem para aprender sempre. Eu achava que completista, olha a minha ignorância, era aquele que tinha feito bonito, muito que bem, mas não precisava mais reencarnar. Não, tá errado. Completista é aquele que completou com dignidade todo o projeto reencarnatório. Ele é um completista. Então, completista é o título que se designa aos raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece.
ele vai voltar a reencarnar se for necessário. Pode ser que ele complete realmente, que ele não precise mais. Mas ele usou bem todos os recursos. Agora olhem a parte pior. Aliás, essa palestra foi montada em cima do capítulo 12 do livro Os Missionários da Luz. Livro maravilhoso que, nossa, tem que ler e reler muitas vezes. Tenho colegas aqui que estudam comigo esse livro. Cada página é um ensinamento. Olha o que diz isso aqui. Em geral, e essa parte aqui é tipo assim que a gente diz muitas vezes na aula, é dar nos dedos da gente para a gente se acordar. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos as oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Deus nos dá um corpo, todos os recursos, e a gente vem aqui, ó, nem dá bola. Usa mal, se alimenta mal, não desenvolve a espiritualidade, não desenvolve a fraternidade, adoece espiritualmente e adoece fisicamente depois. Agora olhem a parte pior. Perambulamos por lá, que é na Terra, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outra, mas às vezes desprezamos. Olhem agora que triste. 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Então nós podemos fazer mais. Nós botamos fora quase a totalidade dos recursos que Deus nos dá. Isso faz a gente pensar como fazer diferente. Em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias que Deus nos deu boas, sagradas da vida, em atividades inferiores. Então, quantas vezes nós botamos fora os recursos sagrados, porque Jesus disse, o templo do Senhor é o corpo. Os recursos físicos, espirituais, psíquicos, que nós viemos para a reencarnação, nós botamos literalmente quase que no lixo, porque nós não nos despertamos. Então, quando vem uma doutrina que nos traz o despertar, acordar para fazer diferente hoje, o que eu não sabia ontem, é usar bem os recursos da carne. Não esqueçamos, e isso agora é o consolo, que o corpo humano que recebemos é a nossa mais importante moradia do espírito, enquanto permanecemos na crosta terrestre. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como o templo do Senhor. Então, gente, agradeçamos o corpo físico, a equipes espirituais que ficam 15, 20 anos trabalhando num grande laboratório e organiza mapas cromossômicos, e organiza como aquele corpo vai ser, e qual o fígado que vai ter, qual o rim que vai ter, qual o coração que vai ter, qual o aspecto físico que vai ter. E a gente, muitas vezes, por desconhecimento, botamos no lixo tudo. Mas depois que a gente fica sabendo, nos tornamos responsáveis. Então, se eu não sabia, muito que bem. Agora, a partir de agora eu já sei. Então eu tenho que fazer bom uso do corpo, alimentar bem, dormir bem, em momentos de estresse tentar cair fora daquele lugar que cria o conflito e voltar depois para ver como vai fazer. Não agir com a cabeça quente. Tentar se corrigir, fazer com que a paz seja instalada por recursos próprios e por iniciativa própria. Um completista que eu falei antes, quando ele faz bonito, vamos dizer que o completista é o que fez bonito, fez tudo bonito, completou a tarefa. Ele pode vir na outra vida com o direito de escolher quase tudo, só que a maioria
Porque um completista já alcançou um patamar que ele não está mais olhando só para si. Ele está olhando para o coletivo. Feliz é aquele que todos estão felizes, não só ele. Então, um completista, numa próxima vida, poderia vir com o melhor corpo, com tudo do bom e do melhor. Não. Ele recusa, quase sempre recusa, porque ele não quer que a beleza exterior do corpo físico lhe seja a tentação das quedas. Então, cada um de nós que tem essas mãos, que tem os olhos, que tem o corpo, a gente agradece a Deus, porque esses são os presentes e os recursos que Deus nos deu para vir nessa encarnação. E o bom uso é aquele que eu lhe der, e por ele serei chamada a responder. Enquanto estou ignorante, o peso da responsabilidade é menor. Mas tudo que fazemos que desvia as leis divinas precisará ser reparado. Mais responsabilidade quando eu tomei conhecimento. E a doutrina espírita não é para aperfeiçoar o outro, é para aperfeiçoar a si mesmo. Porque quando eu me melhoro, o mundo melhora. E a conclusão é: a vida é uma sinfonia perfeita, como uma grande orquestra, cada um executando uma parte do instrumento musical que é a vida. Se todo mundo faz bonito, a música fica bonita. Então, cada um tem parte de fazer o seu melhor. Dê o seu melhor. Quando alguém te pede um favor, quando alguém te pede um socorro, não vamos retrair as possibilidades. Entreguemos, eu também, entreguemos o nosso melhor. Mas não para poder cobrar do outro. É porque felicidade é o que sente aquele que dá o seu melhor. Se o outro não receber, tá bom. Mas eu entreguei o melhor, então eu construo a felicidade. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Essa frase eu tirei do livro Ave Cristo, que eu estou estudando ele agora. Ele é belíssimo, ele é belíssimo. Tem cada frase linda, 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 e dentre elas, quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. E olhem que lindo, mais uma frase do Ave Cristo. Só necessitamos reencarnar porque os dias amadurecem a experiência. Gente, cada dia é como um fruto. Ele vai amadurecer toda a experiência que nos fará ser diferentes pelo aprendizado. Então, nesse grande fruto que é a nossa encarnação e as nossas reencarnações, que ele amadureça, que ele produza um sabor gostoso, que ele seja bom para mim e bom para quem vive conosco. Então, nessa certeza de que a gente está aqui para pensar, refletir, raciocinar, eu agradeço a presença e a atenção de todos vocês e faremos então o encerramento da nossa prece. Muito obrigada. Então vamos lá, os médiuns que se postem, porque através da energia das nossas mãos, nós temos um magnetismo próprio do nosso corpo físico, que são as nossas células, mas temos o magnetismo espiritual, aquele que brilha para nós e para os outros. Então, Senhor, eu quero ser o teu intermediário, para que eu seja a luz para o caminho dos outros e para o meu próprio caminho. Que essa energia que cada um doa para o outro possa ser salutar para os que choram, para os que vivem a aflição, para que todos tenham a possibilidade de conhecer e, conhecendo, se tornem responsáveis pela sua caminhada.
Então, que a luz que sai das nossas mãos, do nosso coração, do nosso íntimo, brilhe a nós, mas brilhe a quem vive perto de nós. Que a luz e a paz faça morada nos corações de todos nós durante toda essa semana. Que assim seja.